Um dos pontos, com certeza o ponto mais importante dessa semana, foi o anúncio, parte dos Estados Unidos, da sua nova doutrina estratégica, militar e geopolítica. Isso é um documento que os presidentes americanos eles fazem periodicamente. O Biden tinha feito o último tal, e o Trump ele até demorou para divulgar a sua nova proposta geopolítica. Basicamente é um documento que ele mostra quais vão ser os próximos passos do governo americano em relação ao posicionamento, tanto militar como também geopolítico, com a relação de outros países. Alguns fatores chamaram bastante atenção. O primeiro fator que chamou bastante atenção foi o comportamento dos Estados Unidos frente aos europeus. Eles colocaram que hoje existe o risco de um apagamento civilizatório do continente europeu. Isso é até um termo que, assim, forte, né? Forte. Muito forte. Não existe um termo científico para isso, foi uma coisa tirada do Trump ou dos seus assessores, não tem uma terminologia para isso. Mas ele explicando de onde que vem esse apagamento civilizatório, ele cita duas coisas principais. Primeiro que é a questão da imigração. Ele fala que o continente europeu não está conseguindo controlar suas fronteiras e que hoje, como a taxa de natalidade da população europeia é menor do que a taxa de natalidade dos imigrantes que vão morar na União Europeia, os refugiados, enfim, você já tem um crescimento demográfico por imigração muito grande e ainda tem um crescimento vegetativo em que a população estrangeira tem mais filhos do que a população local. Segundo os Estados Unidos, a previsão é que até 2060 a Europa seja um continente islâmico. E segundo a interpretação dos Estados Unidos, isso muda completamente, né, o comportamento cultural, o comportamento político dos países europeus. E os americanos colocaram que eles não têm mais a certeza que hoje a União Europeia é um continente ou uma região confiável, se dá para ser um aliado estratégico. Anunciaram que vão retirar tropas da Europa, já fizeram isso, tiraram cerca de 800 militares das bases da Romênia, vão tirar também da região dos Bálticos, e sim pela possibilidade de guerra entre Rússia e Ucrânia. E além de tudo, colocam também que o continente europeu está cada vez mais censurador. A gente vai discutir daqui a pouquinho, né? A possibilidade de multa contra o X, por exemplo, aplicado pela União Europeia. E o Elon Musk falando, a União Europeia só tem comunistas, só tem censuradores e tal. Então, o primeiro ponto que chamou a atenção foi essa mudança de comportamento frente aos europeus. Hoje mesmo, o Trump, ele anunciou numa entrevista, acho que era para o Político, se eu não me engano, que os líderes europeus, eles são completamente fracos, que se não fosse por eles, se dependesse da Europa, a Terceira Guerra Mundial já teria começado, o Trump que tem que botar ordem no mundo, e alegou que a União Europeia avança num processo de politicamente correto que está prejudicando a população local. Na minha avaliação, eu acho que tem alguns pontos que são corretos, realmente alguns países não conseguem controlar suas fronteiras, mas é um certo exagero também dos Estados Unidos. A Europa sim atravessa um momento de crise, a Europa está no momento de estagnação econômica, talvez o maior símbolo disso seja a Alemanha. A Alemanha, desde que a Angela Merkel saiu, e ela já saiu criticada, o Olaf Scholz foi um presidente totalmente impopular, assim, não, agora vai voltar à direita para a Alemanha, Friedrich Merz voltou. É impopular de novo, está com os piores índices de aprovação. A gente teve uma cena agora, foi até engraçada, entre aspas, né? Porque o Macron ele fez uma visita à China. A China, ela apresentou um dado sensacional para a economia deles, um saldo comercial recorde positivo de $1 trilhão. Isso nunca tinha acontecido na história da China. Extremamente positivo, por conta das tarifas do Trump e tal. Os países começaram a negociar com os chineses. E grande parte desse superávit que os chineses têm é responsabilidade da União Europeia. Porque a balança comercial China e União Europeia, ela é deficitária para os europeus em 400 bilhões de euros. O Macron foi lá na China e falou assim, ô China, será que teria como você tentar dar uma reequilibrada na balança comercial e tal? Isso na reunião com o Xi Jinping. Quando ele voltou para a União Europeia, ele deu declarações junto com outros líderes europeus ameaçando a China. Falou assim, eu falei com o Xi Jinping que se ele não abaixar, melhorar a balança comercial, eu vou fazer igual o Trump fez. Vou ficar tarifando um monte de produto chinês. A União Europeia não tem condição de fazer isso agora, entendeu? Os caras estão completamente estagnados. Vai tarifar a China? Já estão sofrendo tarifas dos americanos. Vai tarifar a China para entrar produto chinês mais caro, gerar inflação no país, possibilidade de recessão. Então a União Europeia está num momento assim de dificuldade. Aprovou uma reforma, por exemplo, na questão migratória, então vem tentando mudar algumas políticas. Mas é um momento complexo para a Europa. Ela vem sendo deixada de lado no processo de negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. O próprio Trump colocou que ele está negociando com os russos e com os ucranianos, que a Europa vai pensar depois. Tem um termo que eu vi no New York Times, que é um jeito que os americanos estão se referindo hoje à diplomacia da União Europeia. A chefe da diplomacia da União Europeia hoje é uma moça chamada de Kaja Kallas,
que ela é ex-chefe de governo da Estônia. E a Estônia, até por motivos óbvios, históricos, tem uma relação muito ruim com os russos. Então a União Europeia, segundo Trump, não está disposta a fazer um processo de paz. O que a União Europeia quer é destruir a Rússia. E que o Trump não vê isso como uma coisa construtiva. Por isso que está eliminando a Europa de jogo, deixando de colocar a Europa como um parceiro confiável e alegando que eles são censuradores, que está mudando a cultura e tal. E tá muito forte isso, porque, pelo menos assim, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a construção da OTAN, com as alianças econômicas e políticas, Estados Unidos e Europa foram o centro do capitalismo global, da ordem internacional. Hoje a gente percebe uma diversificação com os BRICS ganhando força, com a China ganhando força, com a China, né, com a Índia. Então, primeiro ponto importante. Outro ponto importante dessa doutrina é um pouco preocupante para o Brasil, inclusive, porque o Trump colocou que já que ele está tirando a Europa como prioridade, ele está colocando duas outras regiões. A Ásia, por conta das parcerias econômicas, e de fato, né? Malásia, Indonésia, Vietnã, Camboja, são todos países que têm mercados consumidores gigantescos, grande produção industrial, são os novos e velhos tigres asiáticos, mas a América Latina. A América Latina vai ser a prioridade. Até por isso que ele colocou o Marco Rubio como secretário de Estado. É um cara que descende ali de latinos, que tem uma ligação muito forte de combate à esquerda latino-americana, e ele colocou que essa vai ser a sua política. Tanto que os analistas americanos, eles estão colocando que é a doutrina Monroe do século XXI. A doutrina Monroe, lá do século XIX, né? América para os americanos. Então, ó, europeus, vocês querem escoar seus produtos, fazer alianças? Façam com a África e façam com a Ásia, porque a América vai ser dos americanos, o quintal dos Estados Unidos. E ele falou publicamente, realmente, o quintal dos Estados Unidos vai voltar a ser a América Latina. Até por isso, o combate ao narcotráfico, as interferências nas eleições regionais. Isso, claro, eu penso que é bastante preocupante para a soberania da América Latina, claro, né? Colocou também a questão da Rússia, que a intenção não é ter a Rússia como inimigo. A Rússia tem que voltar a ser um aliado estratégico dos Estados Unidos. E cada vez mais o Trump vem dando demonstrações disso. Hoje ele falou que o Zelensky é um ditador porque não convoca eleições. Falou que o Zelensky nem leu o documento que foi proposto pelos americanos e que está decepcionado com a Ucrânia. Ele está pressionando para que a Ucrânia seja obrigada a ceder territórios estratégicos, como o Donbass, como a Crimeia. Então é uma mudança importante também. E falou sobre a questão da redução de ajuda para a Ucrânia. Vai reduzir, o Pentágono anunciou uma proposta orçamentária para 2026 e 2027, só 800 milhões de dólares. Para ter uma noção de comparação, 800 milhões de dólares em 2 anos. O governo Biden, o Trump fala que destinou 350 bilhões para a Ucrânia. Uau. O Trump ele quer 800 milhões em 2 anos. Cara. Ou seja, é finalização da ajuda para a Ucrânia. A questão que fica é que, assim, esse documento... Meu Deus, quer dizer que os americanos estão mudando completamente? Esse documento ele é proposto por governo e não por Estado. Será que o Estado americano está mudando o seu comportamento? Ou será que é o governo Trump? E aí, quando o Trump sair, sei lá quem vai vir, se vai ser um republicano, um democrata, vai mudar completamente a diplomacia americana de novo, entende? Mas, assim, os europeus eles estão muito preocupados com esse documento que foi divulgado. Bem preocupados. É bem preocupante mesmo. Abandonando a Europa. E o Elon Musk também está contra a União Europeia ou não? Completamente. Você vê os tweets dele, é basicamente sobre isso. Ele até fez uma comparação de uma bandeira da União Europeia com o símbolo da suástica. Falou que louco! O Elon Musk ele é meio radical das coisas aí, né? Aliás, e aí o primeiro-ministro da Polônia, briguinha de Twitter aí, né? Ele respondeu e falou assim, então você quer que a gente não fique censurando gestos nazistas? Vai pra Marte. Porque a gente sabe, né, que o Elon Musk tem todo o ideal de ir pra Marte. E ele fez uma crítica em relação, não sei se vocês se lembram, quando o Trump foi eleito, deu toda aquela polêmica. Porque ele fez uma saudação, esticando... Não vou fazer o gesto aqui, pelo amor de Deus, né? Não. Mas esticando o braço, né? Vocês sabem o que eu tô falando? Sim, a gente entendeu. Já entendeu, né? E a União Europeia, ela tá aplicando hoje uma multa de 120 ou 170 bilhões aí milhões, perdão, pro X. Por quê? Alegando que o X... ele não está fornecendo dados claros em relação aos seus algoritmos, e isso pode fazer algum tipo de manipulação, por exemplo, no processo eleitoral. E, de fato, né, quando você pega ainda mais o X, que é uma ferramenta política tão importante, você pega o Elon Musk, que é o dono do X, ele faz live com o candidato da alternativa para a Alemanha,
Óbvio que a Alemanha vai mostrar que isso pode interferir no processo eleitoral da Alemanha. Fala que é muito favorável ao Nigel Farage, por exemplo, no Reino Unido, ao Vox na Espanha. Então existe o medo de interferência no processo eleitoral. E, aliás, eu acho que é um debate bem complexo isso aí, né? Porque como que a gente vai conseguir, de fato, que um mega milionário como Elon Musk não interfira nas eleições dos países europeus, mas sem chegar ao ponto em que os estados possam ter a responsabilidade de falar o que vai ser divulgado e o que não vai? Porque imagina, eu sou, sei lá, o primeiro-ministro da Alemanha. Eu posso alegar, o X não pode divulgar essas informações, porque eu acho que o X está divulgando só informações contrárias ao meu opositor político. Então, eu acho que as redes sociais, elas são muito novas, e é difícil você conseguir saber como não distorcer a democracia, mas ao mesmo tempo conseguir promover essa liberdade de expressão, né?